Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. O tema de hoje vou falar sobre orientação temporal, que é um elemento básico para a formação da criança durante o seu desenvolvimento a partir da primeira infância, ok? Se você conhece criança com dificuldade em perceber a ordem dos acontecimentos e suas sucessões, como não percebe o que vem antes ou depois, o que é primeiro ou último, ou então criança que não percebe o intervalo do tempo, né? A duração de algo. Também tem aquelas crianças que não têm um ritmo regular, né? Uma rotina dos seus afazeres, não é isso? Então, também tem crianças que não têm noção de hora e não conseguem se organizar, né? Organizar dentro de um tempo, né? Então, ela está sempre atrasada com suas tarefas porque não consegue prever as atividades seguintes, né? Então, essas causas, elas podem ser interpretadas de três maneiras, ou três vias. Motora, se a criança tiver alguma questão auditiva, né? Por quê? Porque o seu cognitivo, ele pode ter algum comprometimento no raciocínio, né? No raciocínio, na situação de identificação, classificação, distinção do ritmo, né? De uma música, por exemplo, né? Ou devido a um ritmo irregular de respiração, né? Que faz com que a criança tenha dificuldade em controlar a duração do tempo, de um intervalo de um tempo, né? De um ritmo especificamente. Então, pode ser também por lado psicomotora, né? Porque falta o quê? Uma orientação e organização espacial, no sentido de ter a percepção espacial de tempo na cadência, na velocidade, rápido ou devagar. Ou então psicologicamente, né? A criança, ela não tem uma regularidade nas suas tarefas, né, e alguns horários definidos. Então, o que acaba fazendo? Suas tarefas, ela faz quando ela quer, né? Ela não tem um horário certo para dormir, se alimentar. Então, esse comportamento faz com que a criança ela não tenha uma noção de tempo de forma objetiva. E o que isso quer dizer? Né? Que ela não tem a percepção da duração de um dia ou de uma hora. Então, essas noções temporais, de fato, são muito abstratas, né? Por isso é muito difícil para crianças da primeira infância se orientar num tempo conforme o desejado, tá? Então, geralmente, essa exigência é adquirida a partir dos 4 anos, ou seja, a partir da pré-escolar, né, a pré-escola 1. E essa importância de orientar a criança desde cedo a fazer suas atividades, informando como será a programação do seu dia, dizendo-lhe a ordem dos acontecimentos, das atividades, do que ela precisará fazer ao longo do dia, em seguida, isso é muito importante, tá? Então, antes dos 4 anos, a percepção temporal da criança, ela é estabelecida e memorizada através de acontecimentos, vivências, a partir de sensações, né? Ou seja, né, sejam elas boas ou ruins, tá? Então, serão a partir dessas sensações que as crianças vão ativar a memória, né? E fazer lembrar de um momento vivido em um tempo curto ou longo, mas sem a noção do tempo exatamente, tá? Isso é normal, a criança misturar, né, o tempo verbal quando conta alguma situação, né, alguma história, né? E sabe-se que existem 2 tempos, você sabia? Que é o tempo subjetivo e objetivo? O tempo subjetivo é quando a pessoa estima a duração de algum momento vivido pela sua impressão, né? Por isso que é um momento por exemplo, de prazer, sendo mais rápido, o tempo passa mais rápido que um momento de tristeza, né? Alguém já percebeu isso? Já o tempo objetivo é lógico, é o tempo matemático, né? Porque é o tempo igual para todos, né? Como a duração de uma hora, de um dia, de uma semana, das estações do ano. Por isso, é importantíssimo para a criança ter uma rotina no seu dia a dia, né? Como ter um horário certo de almoçar, de fazer suas atividades. Para quê? Para que a criança ela comece a se organizar de forma temporal objetiva, porque é uma marcação de tempo igual para todos, né? Isso vale também para qualquer pessoa, né? Até mesmo para os adultos. Então, e a organização na vida é tudo.
porque ela nos dá responsabilidade, compromisso, regularidade na pessoa, né? Já ouviram dizer que quando precisa pedir um favor a alguém, tem que pedir para quem é mais atarefada? Porque essa pessoa sabe administrar melhor o seu tempo, é isso. Enquanto que a pessoa com o tempo mais livre será mais arriscado, né? Esquecer de prestar esse favor. Então, atenção. E o que eu quero dizer com tudo isso? A criança, ela não tem noção de tempo objetivo, ou melhor dizendo, né? Noção temporal igual para todos, né? Então, é responsável o adulto que precisa orientá-la para uma aprendizagem temporal objetiva. Mas como? Você deve estar perguntando. Regrando a vida da criança com horários e marcações de tempo para realizar todos os seus afazeres, seus compromissos, né? Como? Informando-lhe no início do dia como será a sua programação para que ela comece a usar seu cognitivo de forma lógica e organizacional, prevendo e administrando o seu ritmo nas tarefas do dia, tá? E os benefícios são muitos, né? O benefício de organização temporal é a criança começar a ter uma noção de duração das suas atividades e começar a se organizar quando ela demorar, por exemplo, muito para fazer alguma coisa, né? Então, imediatamente ela vai perceber que não terá muito tempo para fazer a próxima atividade. E um exemplo clássico que eu vejo, por exemplo, na escola mesmo, né? A criança que demora a lanchar acaba não tendo o mesmo tempo de recreio que os amigos têm, né? Mas isso é consequência de falta de autonomia na criança, porque em casa ele acaba sendo ajudada, né, durante suas refeições, não é isso? E quando chega na escola, onde a criança começa a ter autonomia para se alimentar sozinha, ela acaba tendo um ritmo diferente do esperado, tá? Então, ou seja, o seu ritmo do lanche precisa mudar para conseguir, na próxima vez, ter o mesmo tempo de recreio que os amigos, né? Então, observe o encadeamento das ações, né? Tudo está conectado. Como uma ação interfere na outra, vejam só. Então, a criança, para adquirir uma orientação temporal, ela precisa passar por algumas etapas de aprendizagem, isso mesmo. E são 4, tá? Ordem e sucessão, tá? É a primeira etapa de aprendizagem e a criança, ela precisa perceber, memorizar que existem tarefas diárias que acontecem em uma ordem específica, como o café da manhã vem primeiro, depois o almoço, o lanche e a janta, né? Da mesma forma que quando acorda ou come alguma coisa, precisa escovar os dentes. Ou quando vai ao banheiro para fazer alguma necessidade fisiológica, precisa lavar as mãos. E tudo isso denominamos, né, como atividades educacionais de classificação de acontecimentos em ordem lógica ou cronológica, exatamente. Então, duração de intervalos é outra fase, tá? Essa fase, a criança, ela precisa o quê? Perceber a duração de alguma tarefa. Então, é importante a criança começar a perceber que de manhã ela fica na escola, à tarde ela tem atividades físicas e à noite é o momento de ler uma história, né, de descansar, tá? Então, a criança, ela começa a perceber a ordem das atividades escolares no seu calendário de turma, por exemplo, né? Sabendo a programação, que vem antes, que vem depois. Tá. Outra, renovação cíclica periódica, tá? É uma terceira fase, uma terceira etapa, onde a criança, ela precisa perceber o quê? A duração do dia, da semana, das estações do ano, tá? Como também associar uma coisa com outra, tá? Vou dar um exemplo. Fazendo associações de roupas leves para o verão, para o calor, né? Ou associando o domingo sendo o dia de passear, né? Como também um dia que depois do final de semana precisa dormir mais cedo, né? Porque no dia seguinte é segunda-feira, ou seja, o dia de acordar cedo para ir à escola. Então, então é o momento que a criança, ela começa a ter a noção de quando, tá? E a quarta fase, tá? É o ritmo. Esse ritmo tão esperado, hein? Tá? O que a criança precisa compreender? Ela precisa compreender as 3 etapas anteriores, tá? Em um único conjunto, tá?
tá? Então, como é que é isso na prática, né? Tá? Então, vai ser ritmos representativos de forma diferente, tá? Então, dentro de uma evolução, a criança primeiro ela começa o quê? A se expressar de forma espontânea, livre e solta, né? E gradualmente ela começa a passar a seguir algum ritmo, né? Com precisão de algum tempo, até chegar no mais acelerado, tá? Então, o importante é a criança começar a desenvolver o seu ritmo pela coordenação motora ampla, né? Que são as atividades de como correr, andar, bater palmas, para chegar lá na frente a coordenação motora fina, que é escrita, né? Então, quando percebemos que alguma criança está lenta no seu momento da escrita, nós, professores, percebemos logo que a criança ela tem necessidade de ser reeducada, né? Nessas questões de seguir as etapas, né? Esses pré-requisitos na sua organização temporal, tá? Em resumo, toda essa estruturação temporal é uma capacidade que a criança precisa adquirir em função de sucessão de acontecimentos, como antes, durante, depois, né? Durante intervalos de tempos de longo, curto, né? Hora, minuto, ritmo de acelerar, frear, mas uma cadência rápida ou devagar, né? Então, como correr, andar, tá? E tem a questão da renovação, né, de ciclos periódicos, né, que são os dias da semana. Então, a semana vai começar tudo de novo. Os meses do ano, aí muda o ano, né, depois do Réveillon começa tudo de novo. As estações climáticas, né, que é o verão, o outono, o inverno, a primavera. Então, são as características desse tempo, né. Também tem a questão do passado, ter noção do passado, presente e o futuro, tá? Então, quais são as maneiras, né, que podemos reeducar uma criança com dificuldade de aprendizagem nessa questão de estruturação temporal? Vocês têm alguma ideia? Então, primeiro, precisa fazer o quê? Fazer a criança executar atividades corporais, tá? A criança começa a desenvolver pelo corpo, tá? Pelas sensações. Então, atividades corporais que explorem as noções de frente, de atrás, direita, esquerda, em cima, embaixo, justamente para que ela possa construir, adquirir a habilidade de ordem e sucessão, tá? Combinado? Na segunda etapa, na segunda fase, a criança ela precisa o quê? Executar atividades corporais, sempre corporais, tá? De noções de distância, como estar entre, contra, ao lado, né? Por exemplo, atividades de tabela, né? Como a chamadinha, né? Que é o calendário que é feito diariamente na sala de aula, né? Na educação infantil. O circuito de estações de atividades com duração de tempos diferentes, para que ela comece a perceber esses intervalos, né? Na terceira fase, é fazer com que a criança bate as mãos de acordo com o ritmo de uma música, né? Para que ela ande conforme o ritmo, uma música que ela siga alguns comandos, né? Por exemplo, tem a música que eu adoro, minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais de 1 hora para fazer a arrumação. E aí, cada hora, ela vai desamassando a boneca, então ela tem que perceber a ordem, né? Desses comandos aí. Primeiro a cabeça, depois o nariz, depois a mão. Quem conhece a música vai saber o que eu estou dizendo, né? Então, são práticas do dia a dia que a gente vai pegando, tá? Então, a criança precisa acompanhar esse ritmo da música, né? Então, para ela aprender de forma regular, né? O ritmo, tá? Então, é uma ação de fora para dentro, né? Que a criança começa a regular o seu ritmo, tá? Exatamente. Então, e a quarta fase é de reeducação, né? Fazer com que a criança ela faça as suas atividades cronometrando o seu tempo, né? Orientando a fazer as atividades, de repente,
das mais fáceis primeiro para depois fazer as mais difíceis, porque assim ela não vai perder tempo, né, para realizar toda a atividade. Imagina lá no ensino fundamental 1, que é o momento que começa a fazer as avaliações, né? Então leva 2 tempos para fazer a atividade, a criança não consegue fazer todas as questões, que faltou tempo, tá? Então, quais são as atividades educacionais de orientação temporal do ponto de vista agora sensório-motor, tá? Para crianças a partir de 4 anos, tá bom? Porque é uma habilidade bem abstrata, tá? Então, a partir dos 4 anos, em ordem de fase de aprendizagem. Então, ou seja, serão atividades que a criança vai desenvolver, que vão desenvolver o corpo da criança, tá? De forma a desenvolver a inteligência sinestésica, né? A partir de uma ação de fora para dentro, tá? Então, a criança, ela precisa sentir uma ação externa para agir, tá? Então, isso na prática, né? Por exemplo, para a criança adquirir a ordem e sucessão dos fatos. Os termos como antes, depois, em primeiro, por último, brincando de imitar, tá? Imitar o quê? 3 ou 4 ações, é interessante, tá? Ou dançando alguma música, tá? É que eu dei o exemplo da minha boneca de lado, esqueci de falar a referência. É Bia Bedran, tá? Segundo, adquirir os termos de ontem, hoje e amanhã. Como? Brincando de chamadinha, com imagens, tá? Então, a criança, ela precisa agrupar as imagens por dia, tá? O que fizeram ontem, o que fazem hoje e o que irão fazer amanhã. Outra ideia é reordenar o quê? Objetos em sequência, tá? Brincando de escutar, por exemplo, algum barulho, né? Ou seja, escuta vários barulhos e precisa identificá-las em ordem apresentada, tá? Ou reproduzir, né? Um trajeto, um circuito, né? Seguir um circuito de ações que a criança precisa executar lembrando essa ordem, tá? Outra, achar a ordem cronológica na vida cotidiana, tá? Como? Brincando de imitar o que a criança costuma fazer pela manhã, ou à noite, enfim. Ou pedir para a criança recontar uma história na ordem dos fatos, né, dos acontecimentos, na ordem de fato da história, tá? Então, para adquirir outra, né, que é a duração de intervalos, né, nessa reeducação, a criança precisa perceber o tempo curto e longo, né, como? Brincando de perceber se o som emitido foi longo ou curto, fraco ou forte. Brincando, por exemplo, é muito legal encher a bexiga e pedir para a criança bater, né, para levar a bexiga mais alto possível, depois subir só um pouco e perguntar depois, no final da brincadeira, em qual momento ela precisou fazer mais rápido ou mais devagar, tá? Então, a noção de hora, tá? O que eu quero dizer? A noção de hora a partir ou de uma hora ou de uma parte, tá? Então, a criança brincando de 2 jogos de tempos diferentes, tá? Então, um jogo é um jogo rápido e outro jogo é um jogo mais demorado, tá? E vocês escolhem qual é esse jogo, tá? Então, a criança, ela vai perceber que um foi rápido e outro foi bem demorado, tá? Então, começar a criar essa percepção, tá? Outra, noção de que é cedo e o que é tarde, né? Como? Brincando de bater as palmas, seguindo o ritmo de uma música. E perguntar quem conseguiu acompanhar o ritmo, hein? Para criança são detalhes, são difíceis, tá? Pra gente parece ser normal, mas criança pequena não é não, tá? É difícil. Então, quem conseguiu acompanhar a música, ou bateu cedo demais, ou bateu tarde demais, tá? Então, para adquirir a noção cíclica
periódica, por exemplo, né? Associar objetos de dia e de tarde, né? Ou noite, por exemplo. Brincando de imitar ou desenhar uma situação, e a outra tem que adivinhar quando se passa, né? Ou isso acontece de manhã, isso acontece à noite. Outra, associar objetos, né, de estação do ano, né? Brincando de separar as roupas de frio, de calor. Então, até mesmo em casa, no final de semana, vamos separar as cores, as roupas que precisam lavar por cor. Tá? Responder perguntas introduzindo por quando. Brincar de representar o tempo, né? O dia da atividade da semana, ou representar as estações do ano, associando com brincadeiras típicas, né? Por exemplo, as brincadeiras de festa junina se passam quando? Né? Carnaval, tá? Então, para adquirir o ritmo, caminhar ao ritmo de uma música, né? A criança, ela se expressa livremente, tá? Então, bater palmas ao som de uma música, alternando o quê? Os batimentos, né? Talvez forte, fraco, tá? Acompanhar o ritmo inventando os sons com o próprio corpo, tá? Tá. Realizar um circuito acompanhando os combinados auditivos. Como é que é isso? Por exemplo, pular com o pé só quando escutar uma batida. Girar os braços quando escutar a música aumentando o som. Entrar no círculo, né? Quando a música parar. Stop! São várias atividades. Então, quais são as atividades educacionais de orientação temporal do ponto de vista agora perceptivo motor? Ou seja, para crianças a partir dos 5 anos em ordem de fase de aprendizagem. Então, a criança agora ela precisa perceber algo por si mesma, tá? Sem interferência de outra pessoa, de outra coisa. Então, seguindo a ordem de aprendizagem, né, das 4 etapas, primeiro ela tem que adquirir a ordem e a associação, tá? Como? Fazendo ela memorizar uma ordem. A criança ela vai olhar para uma sequência de imagens apresentada em ordem e pedir para ela falar qual é a que aparece depois de uma específica, né? Por exemplo, em uma sequência de imagens como casa, sol, planta, árvore, fruta e menina, né? Que se completa para justamente representar uma cena. E ao final o responsável pergunta para a criança: qual a imagem que você viu depois da planta? Ela vai ter que dizer, tá? É difícil. Vai começar a desenvolver a questão da memória, tá? Outra, classificar 2 imagens em ordem cronológica, tá? Então, de repente, você pode separar uma imagem, ela pode classificar para completar, ou então ela mesma desenhando, tá? Então, existem várias maneiras, tá? Outra, classificar uma imagem por ordem de etapas, né? Como etapas de detalhes, como crescimento da criança. Esse é um bom exemplo, começar com ela própria, né? Separar algumas fotos quando ela nasceu, depois com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. Ou então depois observar o crescimento de uma plantinha, tá? Então faz a plantação, pega uma semente, planta, observa ao longo da semana o crescimento da plantinha, da semente, e depois pede para representar, né, no grafismo, tá? Então, para adquirir a duração de intervalos, então a criança pede para separar atividades por duração de tempo, representando por imagens de locomoção. Como é que é isso? Então, em ordem de crescimento, tá? Então, por que por imagem? Porque a criança nessa idade, ela não faz uma leitura, né, das palavras em si. Então, ela faz a leitura por imagens, tá? Então, por exemplo, duração da atividade associando com velocidade, tá? A velocidade da bicicleta, do carro, do avião e do foguete. Repare que eu separei 4 imagens, né? Eu falei de 4 imagens.
imagens. Ou seja, a criança ela vai perceber que ela pode construir a noção de hora, tá? Em 4 tempos. Então, de 15 minutos, de 30 minutos, 45 minutos e de 1 hora, tá? É importante, que aí ela vai começar lá na frente, no ensino fundamental 1, ela vai perceber a fração, tá bom? Outra, classificar atividades que a criança possa fazer de dia e de noite. Então, geralmente, essas atividades são tarefas de casa mesmo, tá? Que a criança, ela desde pequena já pode ajudar, tá? Já pode começar a executar, tá bom? Então, começa mesmo guardando, separando seus brinquedos, né? Enfim, seus livros, tá? Suas roupinhas, bem prático, fácil. Então, as atividades, elas podem ser separadas, né? Por colunas, né? O que é feito de dia pelo sol, que é feito à noite, né? Com uma lua, tá? Então separa, ó, de dia é isso, de noite é isso. Tá? Classificar os dias da semana com as atividades por uma tabela representativa. Exatamente, tá? Então separa por colunas e tudo por imagem, bom? Outra. E para adquirir o ritmo, tá? Que é a 4ª fase. Reproduzir uma seriação de formas, traços, cor, para representar o tempo. Por exemplo, existe o tempo binário, né, que é a marcação de 2 tempos, o ternário, de 3 tempos, e o quaternário, de 4 tempos, tá? Então, bom, hoje falei sobre orientação temporal, tá? Que a criança precisa adquirir na sua infância, a partir dos 4 anos. Então, e a organização temporal é um elemento básico de aprendizagem para a vida, tá? E para uma excelência acadêmica. Gostou? Quer compartilhar? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. E o Aprendiz Educa está de olho. Tchau!